A madrugada ainda parecia adormecida quando as primeiras luzes dos holofotes iluminaram os tanques nas ruas de Damasco. O golpe militar na Síria, ocorrido há poucos meses, abalou as estruturas de um país já marcado por uma guerra civil devastadora e uma crise humanitária sem precedentes. Sob o comando de uma facção militar dissidente, o regime de Bashar al-Assad foi deposto, deixando a nação em um limbo político que ameaça sua frágil estabilidade. As razões por trás do golpe são complexas e enraizadas em décadas de opressão, corrupção e desigualdades econômicas. Segundo fontes internas, os líderes militares alegaram que o governo de Assad havia esgotado qualquer possibilidade de recuperação nacional, conduzindo o país a uma crise de sobrevivência. A promessa do novo comando é clara: reconstruir uma Síria moderna, democrática e economicamente viável. Mas, na prática, o cenário é muito mais sombrio. Desde o golpe, o país enfrenta desafios monumentais. A infraestrutura, já devastada por anos de guerra, agora está ainda mais comprometida. Escolas, hospitais e sistemas de saneamento básico são quase inexistentes em muitas regiões. A eletricidade é um luxo para poucos, e o acesso à água potável tornou-se uma luta diária para milhões. A economia, que já estava em colapso, viu a moeda local desvalorizar ainda mais, com inflação galopante e mercados desabastecidos. Para muitos sírios, o golpe trouxe mais perguntas do que respostas. A reconstrução do país parece uma tarefa hercúlea. O novo governo militar anunciou um plano emergencial que inclui investimentos em infraestrutura e incentivos à produção agrícola, uma das poucas áreas que ainda tem algum potencial de recuperação. No entanto, sem apoio internacional e com sanções econômicas ainda em vigor, essas medidas parecem insuficientes. Além disso, a comunidade internacional está dividida. Enquanto algumas nações manifestam apoio cauteloso ao novo regime, outras condenam veementemente a tomada de poder pelas Forças Armadas, considerando-a uma violação dos princípios democráticos. Outro ponto crítico é a questão humanitária. A Síria ainda abriga milhões de refugiados internos e deslocados que vivem em condições precárias. Organizações internacionais têm dificuldade em acessar as áreas mais afetadas, e a ajuda humanitária é frequentemente desviada ou insuficiente. A população, exausta e desesperançada, clama por estabilidade e oportunidades de reconstrução. O trauma coletivo é palpável, visível nos rostos das crianças que cresceram conhecendo apenas a guerra e a destruição. A economia síria, que já foi vibrante e diversificada, agora está reduzida a escombros. O setor industrial praticamente desapareceu, e o comércio é controlado por um mercado negro voraz. A agricultura, embora ainda ativa, sofre com a falta de recursos, equipamentos e insumos básicos. Para complicar, a corrupção endêmica continua a drenar os poucos recursos disponíveis, enfraquecendo ainda mais qualquer tentativa de revitalização econômica. A pergunta que ecoa nas ruas de Damasco e nas vilas remotas do interior é: existe um futuro para a Síria? Para especialistas, a resposta depende de uma combinação delicada de fatores. A primeira etapa seria estabelecer um governo de transição que inclua diferentes facções políticas e religiosas, promovendo um diálogo nacional genuíno. Além disso, o fim das sanções internacionais e o investimento em infraestrutura básica seriam passos essenciais. Contudo, a paz duradoura só será possível com justiça para as vítimas dos anos de guerra e um compromisso real com os direitos humanos. Enquanto isso, o povo sírio segue lutando, dia após dia, para sobreviver em meio ao caos. Em uma sociedade onde o passado é uma ferida aberta e o futuro parece uma miragem, a esperança é a única moeda que ainda circula. Mas até mesmo ela está em falta.